Bora! Olá amigos, olha o leão aqui de novo, que sou eu, é claro. E aqui eu mostrarei painel ripado. A grande tendência virou febre, moda, em tudo que você olha é painel de tudo que é jeito. Então resolvemos fazer um vídeo explicando algumas coisas, alguns detalhes para você fazer o teu painel cada vez melhor. Falaremos sobre o cuidado que tem ao orçar, como você fazer as medições, como você chegar numas medidas para fazer as réguas e como colocar, algumas dicas para colocar, porque são várias réguas, tem que ter as manhas, senão fica demorado. E como instalar na parede uma instalação perfeita. Darei dicas também de como você pode usar as fitas de LEDs e como você fazer encaixes ou deixar os locais para você usar a fita de LED. Para demonstrar tudo isso, não fiz assim um painel gigante, mas fizemos um painel de tamanho reduzido do padrão Moca da Fibraprac. E esse padrão você encontra em todas as lojas da Gemad. E já deixa o like aí, comenta que isso é importante para fazermos cada vez melhores esses vídeos de ajuda e com bastante dicas profissionais para você fazer teu serviço cada vez melhor. Importantíssimo antes de você orçar, você ter uma ideia que o cliente quer ou levar várias opções, tome cuidado com orçamento. Por quê? Dependendo da largura das réguas, como a espessura, a profundidade de cada régua, você gastará um número X de metros lineares de fitas. E isso não sai barato. Além da mão de obra que você terá para fazer todo o processo de até instalar esse painel. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não tem na hora uma ideia de cálculo, vai para casa, estuda direitinho, faça as contas, porque pesa muito no orçamento, vai muita fita. Como você fazer um pré-cálculo ou um cálculo já aproximado das réguas que você irá fazer? Isso depende do projeto. Receber um projeto de arquiteto, você já tem ali detalhado, normalmente vem detalhado as larguras, os espaços e larguras de cada régua e a colocar. Então, se você não tem isso, você irá fazer, depende do que você mediu, de como será esse painel. Esse painel será como esse que nós fizemos aqui. Esse painel está feito com a medida X. Eu poderia fazer um pouquinho menor, um pouquinho maior. Nesse caso, eu optei fazer eu cortei uma placa, defini uma altura, fiz a altura, beleza, mas e a largura? Como eu tinha uma margem para diminuir, eu deixei maior, chegou no final, eu deixei a medida que eu defini, fui na serra e cortei. Mas se você não tem isso, você já tem uma medida definida, por exemplo, parede a parede, ou parede e um lado à vista que tem que acabar exatamente em algum lugar, como é que você faz as medidas? Primeira coisa, definiu mais ou menos a largura da régua e o espaço. Então você tem que definir em qual que eu posso mexer. Posso mexer no espaço, posso mexer na largura, aí é matemática. Se você começar como esse painel que nós fizemos, eu comecei com espaço e acabei com espaço. Tem espaço, madeira e espaço. Então você não precisa riscar a peça inteira, você risca só umas 3 peças, para você ter uma ideia. Nesse caso, comecei com o espaço, madeira e acabei com o espaço, então eu tenho um espaço a mais do que a régua. E normalmente eu sempre faço dessa forma. Como o espaço, eu optei fazer o espaço de 15 milímetros, o MDF, eu usei o que o MDF tem de bom. O MDF tem de bom a espessura. Ela é aquela medida dele e ela não muda. Então eu usei as reguinhas de MDF que tem os 15 como espaço. Então não mexo nessa medida. Então eu peguei o tamanho que eu tinha, o que eu faço? Eu tiro, começou espaço e acabou espaço, então eu tiro um espaço. A medida menos os 15 milímetros, divido por quanto? Eu queria uma régua com mais ou menos 30 milímetros. Então, 30 milímetros mais 15 de espaço são 45 milímetros. Então, eu pego o resultado dessa conta e divido por 45. Eu terei um número X de réguas.
E deu muito quebradinho e tal, quero mexer nisso, dá para mexer? Então você pode mexer, só que irá alterar o tamanho. Não se esqueça que a régua ela irá uma fita de cada lado. Então tira pelo menos 1 milímetro no total, porque a fita tem 0,40, mas a cola vai dar quase que meio milímetro. Aí você terá uma base de como fazer. Aí não vou para a máquina sair cortando tudo não, eu pego os retalhos, corto pelo menos, o ideal é você fazer pelo menos umas 10 réguas e 10 espaços. Você chega lá, encosta as 10 réguas uma na outra, corta lá com a medida que você achou legal e põe mais os espaços determinados e meça em 10 partes. Ali você tem a medida. Com aquela medida você vai pondo na placa, você sabe se dará certo. Deu muito grande, tira uma carinha na serra nessas 10 peças e assim sucessivamente. Montou, chegou no ponto, filetou tudo, montou, precisa chegar naquela medida, o que você faz? Meça, ponha lá aquelas retalhinhos que você cortou exatamente iguais e veja, deu maior, vá na serra só nessas 5 últimas peças e dá uma tiradinha, então você tem que deixar umas 5 peças para filetar depois. E você tira uma carinha em cada uma ou no espaço, você teria que diminuir um pouquinho, aí você consegue fazer de boa. Vai ficar um pouco largo? Aumenta uma fita, alguma coisa em cada uma delas e você consegue fazer de boa. Você pode optar fazer o engrosso antes, se for engrossado, pode fazer antes ou depois, tanto faz. Você só tem que pensar antes como que você irá grudar as peças para prender as peças. Se você tem grampo para prender, se não tem, se você só vai colar empurrando. Falaremos dicas sobre a maneira melhor de você colocar. Muitas pessoas usam colocar as réguas no 6 milímetros. Em painel onde irá TV não é legal. Você pode até usar em 6 milímetros em lugares que, por exemplo, em paredes que tem réguas, se você irá colar, tudo bem. Por que não é legal, não é aconselhável em 6 milímetros? Economia pouca, porque a diferença de preço não é muito, só que muita gente fala sobre o peso. E porque o 15 milímetros ele é estável, ele é reto. O 6 milímetros vem muito torto, então você irá colar as réguas numa base torta. E ela, a hora que secar, ela firmará torta, você pode ter alguns problemas assim. Então é uma economia que você tem que levar em conta como você irá montar. Bom, como eu fixei essas partes aqui? Eu fiz tudo colado. E muita gente pergunta, até eu, as primeiras que eu fiz, eu fiz painel em 95 de sucupira, folhado de sucupira e cola branca e prego atrás. Eu usei acho que eu fiz as contas na época, deu acho que 3.000 pregos, para vocês terem uma ideia. Um painel grande de 95, tem até foto dele, de sucupira, reguinha de 1 por 1 folhado. Compensado folhado com sucupira. E aí, MDF, como é que a gente faz para grudar? Parafusa, gruda, aí você testa, como eu fiz os testes dessa forma. Você pega uma régua, mais ou menos do tamanho, você testará. Pessoal, quantidade, olha, isso aqui ó, já não vai dar certo, ela vai vazar. Olha lá, vazou. Tá. Aí o que você faz? Regula esse tanto aqui, ó. Saiu mais que isso, pega alguma coisa e tira. Vamos lá. Aqui. Olha lá. Não vaza. Então você tem que ter uma regularidade em aplicar. Aí você tem que segurar apertado até grudar. Já grudou. Mais um pouquinho, aqui está frio. Quanto mais cola você passa, um pouquinho demora um pouco mais. Pode ver que não vaza. Então é isso aí, ó. A quantidade de cola suficiente e você tem que ser rígido nisso, senão você irá perder a peça. E evite de passar cola em cima do painel. Passe fora, só leve para lá porque ela não cai. Mas se passou demais, ela irá escorrer. Você pode, se você acha que pode soltar, né? Você não sabe, eu já tenho experiência que andou soltando, você pode usar esse recurso com um pouquinho de cola e depois você fazer a furação e parafusar. Então, vai de cada um. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Como que eu comecei a fazer? Eu tenho a peça, já defini o tamanho aqui, desse lado. Eu comecei com as reguinhas de sobra, prendi essas réguas em 3 lugares, prendi aqui.
Pode ser uma régua desse tamanho, um pouco maior, tanto faz. Prendi aqui e prendi aqui, porque em 30 a 35 centímetros isso não mexe. Mas ela dá efeito banana, porque quando você corta, às vezes alguma mexe, então você tem que ter. E é importantíssimo a primeira régua, você pôr ela reta, porque as outras podem acompanhar. Então pus um grampo lá, um outro grampo aqui, um grampo aqui. E aqui de lado eu coloquei uma outra reguinha, gabaritando, pode ser do lado de lá ou do lado de cá, tanto faz. E aqui também prendi e eu deixei essa régua aqui. Essa régua, como é que eu coloquei? Passei a cola, eu vim aqui, tinha colocado essa daqui, fiquei, precisava ter outra mão, eu coloquei o cotovelo, fiquei aqui, e aí você segura, não dá igual eu colei e ela às vezes solta, não fica legal. E até grudar. Fiz essa e essa aqui. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu não vou acabar isso daí, vai demorar demais. Aí eu desenvolvi uma forma que eu acho que essas pessoas adotarem será muito, e foi muito mais rápido depois colocar. Como é que eu fiz? Usei as reguinhas, como sempre, né? Aqui está reta, já vi que está reta. Você tem que ter uma régua reta para acompanhar, para não dar zebra, porque tudo que você errar do lado de cá e do lado de cá, chega lá no final, não vai dar certo. E aí, eu vim com a régua aqui, antes de passar cola, e eu já vi, aí eu fui atrás dos dispositivos. Eu montei sem pôr o cheio, aqui é independente, você pode pôr o engrosso aqui, depois mostraremos que é a fixação dele lá na parede, e você pode pôr sem. Como eu usei sem, eu usei esse aqui, ó. Esse aqui ele pega 6 milímetros e ele entra aqui e segura. Então eu segurei essa ponta com esse e essa ponta com esse. Para esse caso eu tenho um outro que é esse outro aqui, ó. E eu só aperto aqui, ele já segura, fica firme, e esse aqui põe do lado de cá, ó. Aí eu precisava segurar pelo menos em mais 2 pontos. E eu fiz assim. Já na terceira peça, falei, vai demorar muito também. Então aí eu resolvi inovar. Fiz aqui. Um calço. Um outro calço. Coloquei bem no meio. Grampo. Trouxe para cá e coloquei um grampo aqui. Aí eu coloquei um calço aqui embaixo. Vi se a placa não estava entortando, pus um outro calço e mantive ela assim. E coloquei o outro grampo desse lado de cá. Você pode pôr assim ou atravessá-la no banco de atravessado, dá certo. Essa madeira fica aí, não atrapalha em nada. Peguei um retalho que estava jogado lá no chão. E com esse retalho e uma madeirinha, eu criei mais 2 pontos de aperto. Encostei, vi se estava certo, vim com a madeira. Só isso aqui, ó. Aí você vê se o ponto de apoio está mais ou menos 1/3. Aí eu criei 1, 2, 3, 4 pontos de apoio. Não precisa apertar demais. Olhei se estava apertado, soltei, vi que não mexeu. Com isso eu já comecei a preparar a outra. Era o tempo certinho de eu pegar a outra, aí encaixava a régua e já encostava aqui. Esse tempo era o suficiente. Eu tirei, vi que estava preso e já prendi essa. Prendi essa, soltei aqui. Essa régua não pode pegar na outra, né? Tem que pegar só nela. E eu fiz a mesma coisa. Aí sucessivamente, chegou aqui nessa parte. Como é que eu fiz? Eu precisava de 1, 2, 3, 4 pontos de apoio. Mesma coisa. Olhei as réguas, coloquei a guia,
o espaçamento. Aí eu passei cola nessa, o parâmetro dela era aqui, e esse daqui uma guia aqui atrás. E a mesma coisa, fiz isso com o gabarito, cheguei nesse gabarito de cá, prendi, coloquei essa primeiro, eu pus essa daqui e já encostei, já coloquei essa daqui e logo em seguida, porque eu vi que ela não seca, eu já fiz isso aqui, ó. Essa força não entorta a placa, então isso você tem que olhar. Com isso aqui eu já ia preparando a outra. E eu fiz bem rápido toda essa parte aqui. Resolvi fazer esse painel dessa forma, com a régua em torno de 30 milímetros, deitada. Isso vai de época, nós tínhamos uma época e outra, era todas diretas. Hoje você verá que tem outras opções que não é mais diretas, estão deixando espaço, aqui tem uma outra cor. E você também, eu estou vendo agora, sobre modelo, você olha sempre o que estão fazendo. Olha os marceneiros que você acha, você segue e acha legal, vê o que eles estão fazendo, você vai olhar se você gostar. Você pode, de repente, pegar a foto, mostrar para o cliente, sugerir se for uma coisa, você pode agregar um serviço diferenciado e moderno. Aí, eu estou vendo ultimamente painéis, em vez da régua deitada, assim. Esse eu fiz com 40 milímetros, mas eu já vi maior. Agora, se vai sujar ou não, aí são outros 500, mas que fica bonito, fica. E um detalhe, se você tem, por exemplo, prateleira para colocar no painel desse, você pode fazer com a prateleira encaixada. Aqui está parafusada, mas ela está encaixada. Então você não precisa pôr ferro em parede, ela vai presa aqui. Só que aí você tem que tomar cuidado na hora de pôr na parede. Isso daremos detalhes logo mais sobre fixação, porque senão ela pode empenar a placa. Mas ajuda a segurar muito as prateleiras. Fixação e como fazer o seu painel. Você já tem que prever isso daí antes de orçar. Cada modelo que eu mostrarei aqui, você tem uma forma de fazer, gasta um pouco mais de material. O que você tem que pensar? Quando você irá colocar o painel, o mais fácil, muitas pessoas compram o painel, o que ele faz? Chega lá e bota o parafusão, tapa furo, gruda na parede, achando que vai pôr a televisão e vai cair. É exatamente isso que eu quero mostrar a vocês e dar toda a minha experiência que eu tenho esses anos todos de colocar painéis com ou sem o ripado. E a gente tem que prestar muita atenção, porque quando você põe passar a fiação por trás, você cria um espaço entre o painel e a parede. Como é que você descobre isso? Você chega num consenso para fazer o painel. Simples, faça maquetes. Tá aqui, ó. Eu fiz. Essa maquete é o mais simples. Eu faço assim. O meu parceiro João também, que fez muito painel, então eu dei uma olhada nas coisas que ele fez lá e eu achei muito bom esse sistema aqui. Eu já fazia, só que eu não fazia grudado assim. Eu grudava duas madeiras aqui, eu levava lá na casa do cliente e eu punha uma madeira na frente, tirava de trás e punha uma na frente e eu tinha. Porque quando você leva, muita gente coloca mão amiga, só que quando você leva duas réguas de mão amiga, como é que você vai medir? É ruim de medir. Quem já colocou sabe o que é. Mas o que nós optamos fazer? Quadro, você faz quadro com sobras de material, não precisa ser exatamente o mesmo material. Você pode usar um outro material, fazer um quadro. Por quê? Eu tenho uma medida aqui. Chega lá na parede, parafuso isso aqui, não preciso muito, é 2 parafusos aqui, praticamente embaixo, a gravidade faz empurrar. Então posso pôr até mais 2 embaixo, não tem problema. Aí eu chego com o painel, muito simples, chego com o painel, encaixo. Pronto. É muito simples de pôr. Você perde um tempinho na marcenaria, você faz o quadro. O quadro é feito normalmente com 2 madeiras. Esse aqui é o mais simples, sem cheio. Sem cheio, você já põe a mão amiga direto aqui e direto aqui. E aqui eu usei
como está reduzido, pessoal, aqui você entende que se fosse uma de 15 e a mão amiga de 15, eu usei 6. E aqui eu usei uma plaquinha de 3 milímetros, mas você pode usar de 6, que joga fora aí um monte. Você pode ver que ela tem uma emenda. Você intercala a emenda desse, tá do lado de cá, e aqui tá do lado de cá. Só que você tem que fazer uma maquete, um gabaritinho antes, para você não cortar errado as placas, porque confunde, viu? Esse modelo é o mais simples, sem engrosso. E um detalhe importantíssimo, esse recuo é o recuo que nós deixaremos nesse, quando colocar na parede, vocês verão um recuo de 15 milímetros para quê? Para você colocar um LED aqui atrás. Uma iluminação escondida. Que não é legal você colocar, muita gente coloca LEDs aqui direto, pega uma faixinha larga e coloca aqui, não é legal. Essa sugestão eu peguei lá com o meu parceiro João, que faz muito painel. Então, quando eu não estou a par muito do que está sendo feito, eu vou atrás de descobrir para passar a vocês. Tá aqui. Ele faz isso em réguas. Aqui tem, eu reproduzi aqui uma, eu achei muito legal. Aqui vai... deixa eu ver aqui, onde é que vai a fita? Aqui, ó. Essa régua seria aqui na parede, vamos supor aqui, ó. Seria exatamente aqui, ó. Você dobra a régua, faz um rebaixo aqui de uns 8 milímetros para cá e uns 10, 12 milímetros na altura, aí você tem que ver a fita. A fita vai aqui, ó, de lado. Aí você faz isso nas reguinhas que você quer colocar a luz. Ela fica uma luz, não fica diretamente, que não fica legal, a luz direta. Como nós vamos fazer aqui nesse daqui, ó. E como nesse aqui também. Bom, agora falando do LEDs. Uma outra opção. Aqui também reproduzi uma outra opção. Para quê? Vamos supor que você tem o rack, que você tem que colocar ali em cima do rack e a pessoa quer do rack até a parede. Você pode fazer dessa forma, em vez eu ponho o recuo, vamos supor que for um lado à vista, assim, e aqui embaixo também recuado, vamos supor que vai em cima do rack, ou lá no piso. E você deixa esse espaço aqui para quê? Você pode colocar as réguas você para a régua aqui, e lá na parede você entra com um arremate. Nesse espaço aqui, um arremate que ele pode passar uns 2, 3 milímetros para frente de todos. Eu vi os que o João fez assim, ficou legal. Porque você tem um lugar para colocar o arremate. Não precisa pôr por cima, você encaixa aqui dentro. Aqui e do lado da parede. Ah, mas não quer que tenha nada. Daí você tem que fazer a parte maior, faz um rebaixozinho, como eu fiz aqui, numa plaquinha menor e deixa só uma carinha para passar uma planinha. Você vai encostar e passar a prenda. Aí você tem que deixar espaço dentro das réguas da mão amiga para ajustar. Tá? Então, tudo é você fazendo a maquete. Esse aqui já é dobrado, ó, 30 milímetros e 30 milímetros nesse. Olha aqui. Vocês podem ver que esse aqui é diferente do que nós fizemos. Ele tá mais baixo ali porque ele é recuado. Então, esse é para ajustar. E esse aqui é o que eu optei para fazer. Esse painel será fixado dessa forma. Eu fiz 30 milímetros, recuado todo em volta para colocar LED se precisar. E tá aqui. Vocês podem ver que eu não fiz de prima. Chegou aqui eu tive que colocar um cheio. Por que é importante você fazer uma prévia? Para isso não acontecer em peças que você vai fazer. Para quando você for cortar, já tem uma certeza do tamanho que irá cortar. Então, você prevê isso. E depois que eu fiz esse aqui, eu falei, caramba, eu não precisava perder tempo em fazer tudo. Porque é importantíssimo você definir, porque depende de onde passa uma régua, a outra tem que passar. Então, essa daqui não pode passar. Então, se eu fizesse ao contrário, não daria certo. Aí eu vi que eu não precisava fazer tudo isso, era só fazer metade. Eu fui lá, catei uns retalhinhos. E aqui eu tenho um lateral, o outro lateral é exatamente igual a esse. E aqui eu tenho uma vista, um corte de como eu preciso fazer.
Vocês viram que é muito simples, você tem um quadro, não tem que me preocupar com esquadra, não tem que me preocupar com nada, eu posso botar o nível na peça. É só marcar, se você marca em relação, faz algum ponto aqui, ou o painel desce 15 milímetros, você se baseia pela medida que você vai colocar por aí, não tem erro. E é muito simples. E agora, se for passar, por exemplo, fiação, você faz um furo aqui embaixo ou um rebaixo. Deixa essa placa seccionada e deixa essa aqui direto e a fiação pode passar por aqui. Aí é só colocar o painel. É muito simples de colocar e muito seguro. Pronto. Zé Fini. Só tirar a poeira, falar para o cliente que tá ok e catar a grana. Essa hora que eu mais gostava, ó. Aí o cliente fala, tem que instalar a televisão. Então, falando sobre isso, instalar a televisão, tome muito cuidado, porque hoje as televisões são caras. Se você danificar a televisão ou der algum problema, a culpa cai sobre você. Então, bota no pedido tudo direitinho para não ter dor de cabeça. Aqui está o recuo para colocar um LED, uma luz indireta. E ele tem, aqui eu deixei com 30 milímetros e tem mais 30 aqui, então fica recuado. E um detalhe, ela fica totalmente independente. Se eu precisar tirar o painel, as LEDs ficam aí, fica fácil. Olha aí, que maravilha. Fiz o painel dessa forma. Pensando em colocar a televisão, ela seria um pouco menor, eu procurei manter a proporção, largura e altura do que são as televisões hoje em dia, né? Porque ela é medida nesse ponto em diagonal, as polegadas, então ela iria um pouquinho menor por aqui. Mas as outras opções que eu vi muito, porque antigamente quando começou todos eram direto e a televisão era colocada por cima. E eu já vi alguns fazendo, eu achei muito bonito dessa forma. Você pode colocar uma placa de uma outra cor, fica legal também. Aqui, ó. Procurei manter os 15 milímetros e aí a televisão, ela seria menor. Lógico que esse tamanho está reduzido. Aí você faz proporcional, pega o tamanho da televisão e faça proporcional. Se não ficar, aí você tem que dividir, depois centralizar a televisão. Fica muito bacana também você jogar duas cores. Dessa forma, né? Aqui não teria praticamente nada de LEDs, a não ser que você engrossasse as peças, mas o LED aqui atrás você pode colocar LEDs, a luz indireta. Mas tem uns outros que eu já vi também, já dessa forma. A mesma placa branca ou de uma outra cor e ela encaixa aqui. E tem um rebaixo aqui para colocar LEDs aqui atrás. Luz indireta também, muito legal. Já vi assim também, muito bacana. Mais uma opção. Muita gente pergunta sobre prateleira, precisa colocar ferro na parede, depende. Eu normalmente prateleira engrossada, duplicada assim, com até 30 milímetros, 30 centímetros, 300 milímetros, eu só parafuso aqui no painel e ela tem muita resistência. Vocês podem olhar, nós temos 15 e 15, olha onde depois eu coloquei o parafuso, na parte de cima apenas. Então ela fica, aqui serve de apoio, quanto mais grossa melhor. Então vários parafusos aqui no painel inteiro, a prateleira não cai, fica bem firme. Pode até se pendurar nela, eu já fiz testes e não cai. Só que, como nós não temos essa placa totalmente parafusada na parede, vocês podem ver que ela mexe nessa placa, ó. Então, tende a empenar. É a mesma coisa quando você tem que tomar cuidado quando vai colocar a televisão, aquelas que tem o braço, e você parafusa, ela é um quadrado de uns 15 por 15,
parafusado no painel. Tem que lembrar que o painel é 15 milímetros e é oco. Então, ele tende a forçar e fazer esse empeno. Então, se você perceber que vai fazer isso, coloque uma mão francesa, uma mão amiga logo acima. Podem ver que a placa mexe, olha lá. Então, ao longo do tempo, depende se vão colocar muito peso, não vai pôr muito peso, não tem problema, mas ao longo do tempo essa placa pode dar um empeno. E aí você põe uma mão amiga logo acima. Tá aqui, ó. Aí isso aqui você pode levar, você já pode prever e levar grudada nesse, ou simplesmente lá na hora você coloca uma mão amiga, põe os parafusos aqui, ela trava, ela vai travar, aí ela não mexe. E se você fizer alguma coisa com essas réguas, faça as réguas, coloque as réguas, faça a prateleira, coloca e põe apertado. Também pus parafuso, aí não precisa pôr tanto parafuso como aqui, porque as próprias réguas, ela segura muito. Agora a mesma coisa, você tem que prever aqui, porque olha lá como ele mexe. Agora, se forem várias réguas aqui, já tudo bem, ela trava, mas é legal você pôr uma mão amiga aqui logo acima dela, para não empenar. Você põe uma mão amiga aqui logo acima dela e tem que pôr um calço aqui na parede, porque se aqui não vem para cá, mas aqui ela pode empurrar e ela dá uma... Isso, pessoal, só se for colocar muito peso nas prateleiras, senão não tem necessidade. E não precisa pôr ferro chumbado na parede. Bom, pessoal, eu espero ter passado muitas dicas para vocês. Procurei alguma coisa que eu não estava por dentro, procurei acompanhar, ver, porque muda muito essa coisa de painel. Então, tentei passar aqui atual. E repito, vai fazer, olha o que estão colocando, a tendência que estão fazendo. E é muito bonito o ripado. Os ripados vieram, acho que vai demorar para sair essa linha. Então, a ideia do vídeo, nós fizemos um vídeo pensando em ajudá-los a produzir, com detalhes técnicos que eu acredito que você não deve ter visto é difícil de ver as pessoas falarem sobre esses detalhes. Então, a ideia do vídeo é fazer com que você produza um painel com profissionalismo, saiba o que está fazendo. Porque esse detalhe pode fazer a diferença, você falar para o cliente alguns detalhes desses, na hora de você vender o seu produto. E espero que vocês façam painéis bonitos. Fez um painel, olhando pelo vídeo, alguma dica, cita nosso nome, posta aí para a gente dar os parabéns. Ficou alguma dúvida? Comentários, pode citar-me, ou o pessoal da Gemad me avisa, eu irei lá e tirarei as dúvidas, sanarei as dúvidas se ficou alguma coisa pendente aí. E também, gostou? Escreva aí se gostou, algum vídeo futuro que você quer ver, comente aí, deixe o comentário. E não deixe de desprestigiar, curtir, que é muito importante para nós. Até mais, até a próxima!